Bom, estou aqui com o Anderson Dick da Fieltech, já conhecido de vocês de outros vídeos. Se ainda não viram o vídeo com o Anderson, procurem aí no canal porque tem bastante coisa legal. E a gente está do lado de um Mazda que tem um motor rotativo. Explica pra gente o que é o motor rotativo e o que diferencia ele de um motor tradicional. O motor a pistão normal, ele também é um motor 4 tempos, só que ele faz os 4 tempos, que é admissão, compressão, explosão e escape, em 2 voltas do virabrequim. Esse motor ele faz tudo isso na mesma volta, porque ele na verdade tem 3 faces no rotor, enquanto que uma está admitindo, a outra está comprimindo, a outra está, digamos, fazendo escape, e ele consegue fazer esse ciclo muito mais completo, é como se tivesse um pistão de 3 lados, digamos assim. E com isso, esse motor, apesar de ele ser chamado 1.3 litros, que é a capacidade volumétrica dele, ele na verdade consegue fazer isso numa volta só. Então ele é comparável a um motor de 4 cilindros, com, por exemplo, de 2.6. Entendi. Então aí tem uma jogadinha, porque ele parece 1.3, mas na verdade ele é como se fosse um 2.6. Então ele já tem uma capacidade, por ciclo ele dá o mesmo volume que um 2.6 e um motor a pistão. Entendi. A outra que chama atenção nesse motor é a simplicidade, né? Porque ele basicamente são, sei lá, umas 30 peças assim maiores, e tem um virabrequim no meio, digamos assim, que chama excêntrico, e ele é basicamente, ele é essa pecinha redonda no meio aqui, né? Aqui embaixo, bem aqui atrás. Ó. E dentro desse housing, digamos assim, que a gente até tem um aqui para mostrar separado, ó. Isso aqui é o... Isso é o que é o bloco do motor normal, né? Basicamente. Aqui então gira os triângulos, o triângulo gira dentro desse aqui. Esse aqui é o housing de um rotor e tem um housing de um outro rotor nesse motor aqui, então ele é 2 rotores. Nesse motor aqui, ele tem pelo lado aqui chega a admissão, digamos assim, que não tem comando, não tem nada, então ele é só o ar que entra aqui quando a janela passa aqui do rotor, e da faísca aqui ele tem 2 velas por rotor. Quando sai, digamos assim, a explosão aqui embaixo acontece, ele empurra por esse furo aqui que é o duto de descarga. Então ele é muito simples assim, o funcionamento, ele não tem muitas peças móveis, e o grande segredo dele está em vedação. Então é como se fossem os anéis, assim, ele tem uma vedação nos rotores, e essa vedação tem que estar sempre em dia assim para gerar compressão, porque ele, digamos assim, o que estraga nele é esses anéis perderem carga, e aí ele perde compressão e não consegue nem comprimir, digamos assim. E isso digamos assim, é o maior segredo, digamos, desse motor. De um motor rotativo. Explica para mim, então, 2 características. São motores que giram muito e que têm baixo torque, certo? Digamos assim, ele primeiro girar muito é porque ele não tem limitação, por exemplo, ele não flutua a válvula, ele não tem nada não tem limite de rotação, na verdade. Supostamente, quanto mais girar, ele mais potência gera, só que chega uma hora que, na verdade, ele quebra. Ele quebra, ou por vibração, ou por potência. Então, por exemplo, esse carro aqui no Dynamondo, a gente estava girando 11 mil, que é tradicional nesses turbos. Os aspirados, eles chegam a girar 14 mil, 13 mil, fácil. De moto. Outra característica desse motor, ele apesar de ele ser equivalente a um 2.6, eu digo que ele é equivalente a um 4 litros no que ele toca de escape fora. Entendi. Ele toca muito fluxo de escape, por isso que precisa usar umas turbinas... Que era o ponto que eu queria chegar. Quando a gente tem preparação, por que ter uma turbina tão grande? Dá uma olhada, só vou colocar minha mão do lado só para vocês terem... Quantos milímetros ela? Isso aqui é uma 91 milímetros na frente. 91 milímetros num motor que teoricamente é pequeno, só para vocês terem uma referência. A turbina inteira aqui é praticamente do tamanho do motor mesmo. Só que ela tem que ter, essa parte é muito importante, porque ele tem que aliviar bem. Então os 2 dutos de escape vêm para encher isso aqui, e aí vamos assim, e ela enche. O motor desse consegue encher uma turbina dessas assim facílimo. É mesmo? Muito, muito fácil. Então, e esse motor, se ele fosse tirar o turbo, esse motor aspirado assim, ele teria uns 250, 300 cavalos aspirado. E aí com o turbo B, por exemplo, com esse aqui, por exemplo, que a gente está passando aqui, com 3 quilos, ele deu exatamente 1.100 cavalos. Então, vai indo ali, isso dá tipo 260 HP aspirado, vezes 4 atmosferas, que é os 3 kg de pressão de turbo, tá dando tipo 1.100 cavalos. Se botar 1 kg mais ali, vai dar 1.400 e pouco. A gente está tentando, vamos ver se consegue. E deixa eu te perguntar mais uma dúvida. Esse é o motor original da linha Mazda? Ou é um desenvolvimento próprio? Assim? Ele é original, só que muita gente agora, por exemplo, aquele motor lá, eles já tem as tampas
frontal e central e traseira billet, que aí eles substituíram uma peça que tradicionalmente quebra, às vezes por esforço, por essa peça billet, mas o housing, que é aquela peça que a gente mostrou ali, ele é original e os rotores são originais de ferro também. Então, e aí já tem o virabrequim, que na verdade chama de excêntrico nesses carros, existe billet, já tem umas coisas mais fortes. Mas nada é muito para aumentar o HP, é só para aguentar mais HP, para suportar mais potência, uma turbina maior e essas, digamos assim. E aí chega uma outra dúvida, porque ele tem uma construção, vamos dizer, simples, né? Tem um ronco maravilhoso, né, que esses motores produzem. Por que a gente não vê mais assim? Por que não se popularizou tanto, vamos dizer? Cara, nos Estados Unidos, aqui para sul, né, Flórida e Porto Rico, ele é mais popular, tem mais do que pistão praticamente. Mas realmente o resto do mundo é um carro que só a Mazda fabricou na década de final de 70 até início do ano 2000, e um nível pequeno, digamos assim, e o mecânico que mexe no motor tradicional, olha isso aqui, ele não entende nada. Exato. E o vice-versa. Então, assim, é uma tribo praticamente, né? Então o cara tem que aprender, o mecânico, quem mexe, quem corre, aprende. Que nem tu falou, o motor tem menos torque, então tu tem que usar uma relação de câmbio diferente, o carro sai com uma rotação. O two-step desses carros é 9.800 RPM. 9.800 de two-step. De two-step, que é a saída do sinal. E eles saem, dá uma caída nos 8.000 e vai 11.000, 11.000, 11.000, e assim que vai. Outra característica deles é que eles têm que usar óleo 2 tempos junto no combustível, né? Originalmente eles até têm, por exemplo, que nem esse Mazda ali, ó, um RX-8. RX-8 parado ali. Originalmente esses carros eles têm um misturador que pega o óleo do próprio cárter e injeta dentro do cilindro, mas com uma bombinha, digamos assim. Por isso que ele tem um consumo de óleo alto nesse carro. Isso, e já nesses carros de corrida a gente sempre desativa isso e faz a pré-mix, né, no tanque, que nem uma moto 2 tempos fazendo. Mobilete, que nem a gente fazia em mobilete aí. Então eles botam aí de 1 a 2% de óleo 2 tempos no tanque, por isso que ele também fuma um pouco, porque na verdade o fumar dele nem tem conexão, os anéis não tem conexão com o cárter, então ele não fuma do cárter, ele fuma do que está injetando dentro do motor, né? E aqui nos Estados Unidos, eles competem na mesma categoria aqui com 4 cilindros. Com 4 cilindros. 2 rotores equivale a 4 e 3 rotores equivale a 6. Então eles competem juntos assim. Entendi. Tem uma outra coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, esse carro aqui, né? Ele está equipado com motor que são 2 rotores, ok? E ele tem 12 bicos alimentando, certo? Porque se tu for pensar um carro de 1.000 e poucos cavalos, de 4 cilindros, também tem 12 bicos. Né? Tanto que aquele carro lá a gente acabou de ver que 12 bicos está pouco, vai ter que adicionar mais bicos ou botar bicos maiores, né? Então ali usa 12 bicos de 225 libra-hora, que já está usando uma pressão de combustível bem mais alta para eles virarem 270 ou 280, só que vai precisar mais bico ainda para subir a pressão. Para conseguir alimentar. E ao mesmo tempo eles se assemelham tanto a um 4 cilindros que além da quantidade de bico de um 4 cilindros que ele tem, ele também tem 4 bobinas, porque ele tem 2 velas por cilindro. Então ele usa, por exemplo, esse aqui usa uma FT Spark. Legal, tá aqui, ó. Com as 4 bobinas aqui, ó. Entendi. Só que a diferença é que tu aciona uma vela, deixa eu mostrar aqui para vocês, aciona a faísca de cima, a faísca de baixo na verdade acontece primeiro, que é uma vela aqui, ó. Quando o rotor está passando aqui, dá essa faísca de baixo, quando ele vira um pouquinho mais, dá a faísca de cima. Entendi. E aí tu temporiza, normalmente usa 10 graus de diferença entre elas porque é uma câmara de combustão muito longa, então tu tem que pegá-la em 2 momentos assim para pegá-la no meio da câmara, essa que se faz. Entendi. E falando sobre o gerenciamento desse carro, no caso, os dois estão equipados com uma FT600, que é a mesma FT600 que eu tenho, por exemplo, no meu Gol, que o Grandão tem no ProMode dele, faz a mesma coisa. Porque na verdade a nossa linha de produtos sempre ela é totalmente universal, a mesma, tu configura se ela é um rotativo, se é 2 rotores 3, V8, uma moto, se é um cilindro, qualquer coisa ela consegue controlar, só configura ela. E claro que aqui a diferença é que vai controlar os bicos, as bobinas, mas o resto dos sensores é, digamos assim, de uma mesma maneira, tem pressão de óleo, pressão de combustível, sensores de temperatura, então ele controla da mesma maneira o motor, assim, não importa o motor, a mesma FT600 ou uma 550, uma 450 consegue controlar. Não, que legal, show de bola, espero que vocês tenham curtido. Vamos curtir agora um pouco das puxadas aqui no Dino, porque para quem gosta de ronco bonito, esses carros têm, eu garanto. Obrigado mais uma vez
Valeu, pelo pessoal. vídeo e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos, valeu. Tchau.